bem-vindos ao Conexão Fé Comércio RN. Eu sou Flávia Freire. Eu sou Virgínia França. Expansão de redes e franquias no Nordeste é o nosso tema de hoje. Nosso convidado especial é Glauber Gentil, empresário da Gentil Negócios e reconhecido pela atuação na expansão regional. Glauber, muito bom ter você aqui, trazer uma marca tão forte, né, que tem um peso tão grande, não só para o nosso estado, né, são 4 estados no Rio Grande, no Brasil, e eu já de pronto quero saber como é que né, ter uma marca tão forte e como é que trata essa expansão. Olha, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês, com essa audiência especial. É um privilégio poder fazer parte de um ecossistema que tem, no trabalho e no empreendedorismo, suas fontes, né, de transformação, né, seja para gerar prosperidade, seja, né, para transformar realidades. Então, essa conexão do nosso propósito com a execução da estratégia é algo que a gente valoriza muito, né? E um crescimento não só orgânico, que é, né, você evoluir, crescer com as lojas e com as operações que estão postas, mas um crescimento inorgânico, que é você absorver novas praças, e isso está absolutamente vinculado com a expansão, né? Então, começamos aqui no estado, no Rio Grande do Norte. São quantos anos, Glauber? A gente, o negócio está há 45 anos, né? Eu sou segunda geração. Sim. Então, fazemos parte aí daquele time que entra, né, por gravidade, por sedução, né, de uma primeira que está ali largando, e agora dando continuidade para as próximas gerações também, né? Já de uma forma mais organizada, mais ordenada, com profissionalismo. Com a governação estabelecida, mas esse processo expansionista é mais recente, né? Nós éramos uma marca com atuação mais forte no Rio Grande do Norte, e de 2006 para cá, né, começa um processo de expansão entre os estados, né? A primeira expansão foi no Maranhão, depois a gente fez o caminho de volta, fizemos um pit stop no Ceará, e depois pulamos no Rio Grande do Norte, fomos na Paraíba, e hoje são essas operações espalhadas nesse território, com essa geografia e com seus desafios, mas também com a nossa vontade de superá-las. E o que é que motivou essa expansão? Vocês já estavam estabilizados aqui no Rio Grande do Norte, e aí o que é que deu o estalo? Já tinha muita força, né? O que é que deu o estalo para Porque sair? acho que tem um tema na segunda geração que é estruturar para crescer, né? Então, normalmente, a largada, né, você vai e a estrutura acompanha. A partir do momento, né, que a gente desenha um plano, revela um propósito, define a ambição, né, conecta os valores, né, que vai te levar nessa jornada e adianta um processo de estruturação, é quase que um desdobramento natural que essa expansão e esse crescimento venha, porque você está preparado para absorvê-lo. Então, estruturar a organização para absorver crescimento foi talvez aí a iniciativa mais potente que a gente tem adotado nos últimos 20 anos, e revisitar essa estruturação o tempo todo, né? Naquela linha de que time que está ganhando também se mexe, né? E que a gente ficar atento a essas oportunidades, né? Acho que o cenário e o mercado onde a gente está inserido, né, com um olhar atento, né, e com uma boa capacidade de investimento e com a estrutura, né, isso fica tranquilo, né, de você plugar uma expansão inorgânica, né, que vem, seja através de novas praças ou através de novos mercados. E você falou há pouco de novas marcas. Deu uma palestra para os novos alunos de administração. Como é que foi estimular? No dia, né, que comemorava o administrador. Semana do dia, né, que celebra o dia do administrador. Como é que foi passar esse case de sucesso? Você se viu lá, e os desafios de empreender, né? Eu acredito que você tenha abordado muito isso na sua fala lá com os estudantes. Sem dúvida, né? Assim, primeiro, voltar à universidade onde eu estudei. Acho que tem sido assim dias bem reflexivos, especialmente para mim, né? Tive a oportunidade de estar com o nosso conselho numa imersão, uma semana inteira na Universidade de Navarra, na Espanha, e chegando aqui, caí dentro da UFRN. A cabeça fervilhando de coisas, né? Sua experiência do que tinha acontecido e ao longo da sua vida profissional. Mas aqui tem um toque especial, né? Porque foi a universidade que eu estudei, revisitei os professores. Passou um filme, né? Exatamente. Me senti ali também, né? Uma identidade forte com os alunos que ali estavam. Muito brilho no olho. Acho que a gente Imagino muita ansiedade de todos que estavam ali, né? A gente está num que bom que a gente tem muita gente com vontade de empreender. Eu acho que essa é uma boa avenida,
né, para quem quer fazer alguma entrega, né, importante para o mercado, desenvolver uma solução. Acho que tem duas avenidas importantes, sobretudo quando a gente vai nesses ambientes, né? Você decidir pelo empreendedorismo por conta própria ou você decidir intraempreender Sim. numa organização, né? Então, nesse conceito de intraempreender, né, a Gentil Negócios tem abraçado muito essa pauta, né? Fazer com que esses 1.300 colaboradores tenham esse sentimento, não só de pertencimento, mas de que intraempreendem na Gentil Negócios e Todo mundo junto. realizando o propósito de cada um deles, realizam o nosso, porque a nossa transformação passa pelo empreendedorismo. Então, estar lá na universidade, ver uma galera com muita vontade de aprender, e ver a universidade também se conectando com o mercado, né? Buscando esses cases ou essas referências. E a gente também vai lá com um chapéu de humildade para também aprender, né? Porque os jovens têm essa capacidade de nos retroalimentar também com sua energia, com sua vontade de fazer acontecer. E, assim, acho que foi menos sobre o case da Gentil, a gente falou lá uma meia horinha e dedicou o resto da conversa a perguntas e respostas, porque, na verdade, eu estava ali como ex-aluno e também me enxergando neles, eles se enxergando na minha posição. Acho que isso foi, no mínimo, retroalimenta a energia boa. A gente falando sobre franquias, né? A gente tem muito assim a ideia, né? Era passada de que era aquela caixinha pronta, que você comprava aquilo ali e a expectativa é: comprei a caixinha, vou começar aqui e vou ter o mesmo sucesso que determinada empresa tem. Né? Hoje a gente sabe que os desafios do empreender não precisam nem ser citados, mas que hoje o empreender vai muito mais além, né? Claro. Quando você vende seu produto, você está vendendo ali sonho, você está levando ali o que de fato é a essência, né? Quais são os princípios daquela empresa, e a Gentil tem muito cuidado com isso, né? Principalmente quando fala assim de terceiro setor, tem muito cuidado também, né? É verdade, né? Assim, a gente, vamos dizer assim, roda nessa tríade, né? A Gentil Negócios, onde ali estão plugadas as nossas atividades, seja no franchising, seja imobiliário, seja o braço de investimentos. Então, está aqui no eixo da Gentil Negócios. A gente tem a Gentil Imob, né? E a gente tem a Gentil Invest. Então, isso aqui é uma primeira tríade linkada aos negócios. Mas se a gente explode ela para uma tríade maior, né, você tem o eixo das atividades empresariais, o eixo da família, que é o nosso convergente, de convergência mesmo, né, onde ali está a Academia do Acionista da Manhã, está o protocolo de família, estão todos os nossos encontros em que se celebra. Se na empresa tem um organograma, aqui tem um genograma. Então, aqui nós temos o eixo da família como um aspecto importante, né, dessa tríade. E o eixo social, né? Então, é como a empresa, a família, a sociedade. E no nosso give it back, assim, vamos dizer, né, nesse tema de sustentabilidade, acho que o Instituto Gentil tem um papel relevante, né? Pela primeira vez, a Gentil Negócios, em 2025, publicou o seu relatório de sustentabilidade. Depois eu posso passar para vocês, colocar um QR Code assim na telinha. Mas impressionante quando você vai coletando e colecionando, mas compilando tudo que a gente faz para além, né, dá um motivo de satisfação, assim, um cardápio de boas iniciativas a serviço da sociedade, que vão ali em diversas frentes, seja nas lojas sustentáveis, seja no Instituto Gentil, seja nos programas de reciclagem, seja nos containers sustentáveis, lojas sendo verdadeiramente construídas com resíduos. Uma preocupação com as gerações futuras. Com o ambiente, né, com o social. E a gente até faz um trocadilho, né, porque o ESG para a gente é o ser gentil. Sim. Né? E é ser gentil com essa comunidade que está junto com a gente. Com todas as preocupações. Com todas as preocupações. Essa parte do ESG, né, assim, que muito se fala, às vezes fica banalizado. Uhum. Há um tempo atrás, eu sou voluntária da Amico e eu procurei várias empresas e a Seu Gentil foi com a gente, fez uma palestra junto com as mães, fez o trabalho, Meu trouxe... Não, na verdade, a gente levou a Mariana Pinto, levou legal. a Tá. ideia, contou a história. Do ser gentil, né? Do ser gentil. Celebra o Dia Mundial da Gentileza. E foi assim incrível como
pode contar também daquelas mulheres que estavam passando por uma situação completamente inimaginável com seu filho, tratando de seu filho e dizendo assim, quando tudo isso passar, eu vou pensar em outra coisa, eu posso mudar a minha vida, eu Esse, posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E eu acho que é importante, assim, seja em qual frente for a empresa, a marca ou aquele produto, quando você compra isso aí, você saber que tem esse tipo de preocupação, você sabe que você está ajudando. Você não está só ali, claro, não é só a sua vontade que está sendo feita na hora que você compra o produto, mas você está fazendo muito mais Não é só um para outras número, né? pessoas, exatamente. Não é só exato. aquilo ali que você está, não é aquele momento, né? Tem uma reverberação muito maior, Impacta, né? muito. E você tem uma clareza assim, cara, a gente estamos aqui também por motivos transcendentais, né? Sim. O que é que Tem um nos propósito maior, o né? que é que nos move, né? Acho que tem dois dias importantes nas nossas vidas, né? O dia que a gente nasce e o dia que a gente descobre o porquê, né? E quando a gente revela isso, cara, eu vim aqui fazer essa entrega ou deixar essa marca, ainda que seja do seu micro universo, isso tem uma força motivadora muito grande, né? E a gente fez esse trabalho intergeracional, né? Para revelar o propósito desta família empresária, né? Que é existir para inspirar pessoas que trabalham em empreendedorismo, geram prosperidade e transformam realidades. E a gente, assim, verdadeiramente acredita nisso. E vocês são um case, aqui eu queria trazer novamente o tema da expansão. Como é que vocês escolhem os estados, as cidades? E quais são os desafios de sair da sua zona de conforto aqui do Rio Grande do Norte e ir para o Maranhão, que é uma realidade totalmente diferente da nossa? Eu já vou, assim, complementando a pergunta, né, como são as capacitações? Já você montou ali aquela expansão, e como é que são as capacitações? Porque a gente sabe que muitas vezes, não tem emprego, não tem isso, não tem aquilo, mas muitas vezes tem e você não tem aquela pessoa Claro. capacitada. Acho que vamos lá, né? Separando aqui emendando as perguntas, mas separando os temas, uma coisinha de cada vez. Acho que tem uma pauta assim, né, na tua pergunta que é dizer que o franchise ele vive um momento de consolidação. Assim como já houve no setor da educação, né, que um grupo vai lá e consolida universidades, na saúde, né, consolida hospitais. Chancela, né? No franchise há um processo de consolidação, ou seja, mais marcas, exceto a micro franquia, mas no franchise de maneira geral, mais marcas cada vez e mais unidades sendo operadas por estruturas profissionais. E a Gentil procurou ser, né, essa estrutura profissionalizada capaz de receber, né, no nosso ecossistema mais marcas do Grupo Boticário. Então, a gente opera Boticário, opera Eudoro, opera Quem Disse Berenice, Ouí, Almigos, para atender um pouquinho da linha PET. Então, tem um portfólio de marcas, uma multicanalidade e uma geografia expandida. Então, esse franchising ele continuará em consolidação. Isto posto, né, quando você tem essa consolidação na mesa como uma tendência de negócio e de mercado, você precisa planejar como é que você se situa nela, né? E aí você vai olhando quais são as oportunidades que tem na mesa. Estruturação de um lado e sucessão do outro. Ou seja, eu, como membro da segunda geração, a gente já precisa oferecer para os nossos parceiros, sobretudo, né, o grupo que a gente, né, participa e tem muito orgulho de fazer parte disso, que é o Grupo Boticário, assim, olha, nós temos um plano de longevidade nessa relação. Uma vez que há um plano de longevidade e há um mercado em consolidação e você se coloca na posição, né, de quem está preparado para absorver novas oportunidades, isso é como se fosse ali os skills, né, as competências necessárias para você fazer esse movimento. Para Então, nortear aquilo. existe um mapeamento, no nosso caso, a gente entende que a sinergia geográfica é um diferencial competitivo, né, porque a consolidação ou a expansão vão sendo feitas nesses estados onde a gente está presente, né, e indo para a segunda pergunta, que é assim, as competências, né, que a gente fez um trabalho muito forte, chamamos uma consultoria, primeiro para fazer uma estruturação em cima do que seriam as avaliações dessas competências, né? Então, uma avaliação de desempenho bem feita, em que a gente consegue mapear, daqueles 1.300 colaboradores, em 9 quadrantes,
quais são aqueles que estão mais alinhados em cultura e em performance. E como é que é esse alinhamento? É uma conexão com os nossos valores. Sim. Então, você pega o nosso primeiro valor da Gentil, saber que nesta casa só entra fruto do nosso trabalho. O segundo valor, fazer mais com menos. O terceiro valor, empoderar o conhecimento que transforma vidas. O quarto valor, ter a liberdade para dizer o que sente e pensa. Isso vai até com sabedoria. E vai até o sétimo valor. Então, a gente consegue traduzir esses valores e numa avaliação 360, onde cada um de nós, inclusive eu, sou avaliado pelo conselho. Sim. Então, eles me avaliam enquanto alinhamento cultural e enquanto resultado. Então, não interessa que eu entregue um baita resultado, mas que eu faça isso a qualquer preço, porque eu ataco a cultura. E isso não é saudável para a longevidade da organização. Buscando equilíbrio sempre. E também ser superaculturado, mas não performar, essa equação também não fecha. Então, quando você olha para o nono quadrante, imagina um eixo, né, de cultura, um eixo de performance. Quando você vai ali na excelência, você tem, desses 1.300 colaboradores, quais são aqueles 120 que estão alinhados em cultura e performance. E aí você tem que promover, né, exatamente dentro de casa essas pessoas. E quando alguma competência ela não está disponível neste time, mas ela é necessária para a expansão, é também saber trazer essa competência de fora. Nós temos seis diretores, né, e nós temos 2 diretorias cujas cadeiras foram ocupadas, né, por pessoas que vieram do mercado, e as outras 4 cadeiras por pessoas que cresceram dentro da organização. Então, esse blend também traz um tempero super especial, né, tanto para eles absorverem quem está chegando, a cultura estabelecida, quanto também para quem está dentro de casa, né, tocar numa outra cultura. Por isso que eu acho que esse blend é importante. Mexe muito com sonho também. A gente estava falando de sonho antes, mexe muito com sonho, né? Estava falando que esteve numa palestra com estudantes e tudo mais. E quando você tem dentro da empresa, que você respeita, que você acredita na missão dela e tem a capacidade de crescer aquilo ali, eu acho que o ambiente ideal, perfeito. Né? Não tenho dúvida. Assim, a gente tem um programa muito legal, que é o Nexa, o Núcleo de Excelência, onde a gente se comunica com quase todas as empresas júniores das universidades, porque se imagina um estudante, né, se ele já... Me fizeram essa pergunta, né? Se ele já está... O que é que fazia? Cara, uma ambição saudável, né? Se eu estou numa empresa, se eu estou numa faculdade e eu me inscrevo numa empresa júnior para começar a trabalhar antes de concluir o curso, eu já estou passando uma mensagem para o mercado. Então, uma vez por ano, eu acredito que mais ou menos 250 jovens que trabalham em empresas júniores, eles participam de um processo seletivo para entrar nesse núcleo de excelência. Esse núcleo de excelência na Gentil é uma consultoria interna, onde a companhia, seus diretores e as outras áreas matriculam dores e desafios que precisam ser resolvidas, e um jovem desse, né, de uma forma estruturada, com os indicadores corretos, com a metodologia certa, vão criar soluções para aquela dor. Imagina alguém que passa um ano trabalhando num projeto e consegue resolver um tema. O que acontece? Né? Naturalmente, aquela área ou aquela diretoria fala, vem para cá. Né? Então, ou ele vai intraempreender, ou ele vai sair para empreender por conta própria. Mas ele toca numa realidade que realmente a gente percebe o quanto fascinante é. E a gente celebra dos 2 jeitos. As pessoas porque celebrar é também viver com sabedoria o propósito do outro. Então, se alguém toca lá e sai para empreender, a gente celebra. Se alguém toca nessa célula e fica para intraempreender numa longevidade, num encarregamento, a gente também celebra. Comemora todo mundo junto. Glauber, já vamos aqui encerrando a nossa conversa, que tem muita coisa para falar, mas queria que você falasse para esses empreendedores, essas pessoas que estão com vontade de empreender ou já empreendem, quais são as dicas, o que é que você fala, uma mensagem aí de positividade para que eles não desistam desse sonho? Eu acho que tem uma mensagem assim, de que acredite verdadeiramente, né, nesse sonho, de que, para além de acreditar, mas também se cerque de boas pessoas, né, e tenha capacidade de enxergar nessas relações complementariedade. Né, eu acredito muito nisso. Assim, e se cercar de boas pessoas é porque eu tenho certeza que o meu CFO lá, ele entende mais de finanças do que eu. Né, que a minha diretora de Gente e Cultura, né? Ela entende mais, mas ela entende mesmo. Né? Então, esse time que a gente conseguiu montar, eu tenho certeza que um maestro de um time, ou de uma orquestra, ele
ele não vai saber tocar com plenitude e com excelência todos os órgãos daquela orquestra, né? Mas ele tem que saber articular ali as relações. Então, desde muito cedo, eu acho que uma boa dica é com quem que eu ando, com quem que eu Já converso. diziam os nossos pais, né? É, exatamente, com quem que eu ando, com quem que eu converso. De onde eu extraio os meus aprendizados. E certamente um dos programas que muito me orgulha na Gentil é o Clube da Leitura. Então, essa dica também, né, de você dedicar mais tempo a conteúdo, a literatura, a algo que realmente te acrescenta naquilo que você quer se desenvolver, acho que, às vezes, vale mais do que ficar no WhatsApp. Buscar conhecimento sempre, né? Quando a gente olha lá o quanto a gente consome de tempinho no celular... Coloca lá o tempo na tela para ver quanto é que fica. Assim, eu tenho procurado aí, né, fazer entre 6 e 9 livros ano. Deveria fazer mais. Mas o quanto essas literaturas também te trazem uma bagagem adicional. Então, cara, sobre estudar, sobre se cercar de gente boa e é sobre ambição saudável, né? Assim, aonde eu quero chegar e me preparar para isso, né? Como é que eu corro atrás desse sonho. E não consigo enxergar, pelo menos essa experiência do Glauber, com uma entrega razoável, fazer isso acontecer, ou de uma maneira simples ou fácil. Essas coisas acho que só chegam pelo algo mais. E o algo mais tem muito a ver com acordar cedo e dormir tarde. Não vejo uma outra fórmula que combina... Não tem outra matemática. Tem um discurso bonito, bacana, que combina esses dois eixos, e aí tem uma qualidade de vida num alto padrão. Assim, cara, a gente chegou onde chegou porque a gente rala pra caramba. E continua ralando por aí. Muita renúncia. Mas Muita renúncia e muitas dicas, né, que você não vai encontrar em qualquer lugar. Então, queria agradecer, Glauber, a muito sua obrigado. presença aqui, de verdade, por ter participado com a gente, ter trazido esses insights, né, ter trazido um pouco da experiência, né, aí da Gentil Negócios, e que é um orgulho para o Rio Grande do Norte, né? Obrigado. E é também uma felicidade a gente ver, a gente também comemora, né, o crescimento de ver que alguém daqui, da nossa terra, está crescendo e está mostrando aqui que o Potiguar sabe fazer muito bem feito. Muito bem. Muito obrigado pelo convite. Prazer participar com vocês. E a gente também diz muito obrigado a vocês duas aí por reverberarem, né? Não só essa história, mas como tantas outras que já passaram e ainda vão passar por aqui, porque essas histórias, de alguma maneira, se puderem influenciar na vida das pessoas, a gente também transforma esse nosso ambiente de negócios para mais e para melhor. Até porque a nossa missão é transformar vidas. É né? verdade. E você que nos ouve e assiste o Conexão Fé Comércio RN está disponível no YouTube e no Spotify a cada 15 dias e a gente espera você. Compartilhe com os seus colegas e envie sugestões nos nossos comentários. Até o próximo episódio.